Nós estamos de volta com programação nacional, hoje conversando mais sobre a nova lei que envolve os empregados domésticos. Se você tem dúvida, corre que ainda dá tempo da gente responder, nós estamos no último bloco do nosso programa. E a gente recebeu mais uma dúvida aqui durante o intervalo, que vem por e-mail. Ele diz que a esposa dele quer saber se com os direitos ela tem uma hora de almoço livre para descansar. Tem essa hora, além das 8 horas trabalhadas, tá bom? Então ela trabalha 8 horas e tem mais 1 hora de almoço, é isso, né? O trabalho máximo no dia é de 8 horas. 8 horas. Tá? E 1 hora de intervalo tem que ser respeitado. Dentro dessas 8, então? Não. Não, fora. Se ele trabalhar 9 horas, por exemplo, das 6 às 15, com 1 hora de intervalo, ela está cumprindo exatamente 8 horas. Tá bom. Tem mais uma dúvida aqui, que vem da Maria de Campinas. Ela quer saber o seguinte, que a empregada trabalha 4 vezes na semana. Como é que fica a questão do FGTS? Bom, ainda não está regulamentado o FGTS, né, doutor? E como fica com relação às horas trabalhadas? E qual a data que se tem definida para pagar o FGTS? E a quantidade de horas que deve ser calculada semanalmente? O Fundo de Garantia tem que aguardar a regulamentação, não tem jeito. Mas aí não tem mistério. Sobre o valor que se paga de salário, vai ter que se calcular o Fundo de Garantia. Não é só pegar o salário mensal e vai ser essa a base de cálculo do Fundo de Garantia, independente do que se regulamentar por aí. Em relação à jornada, tem que simplesmente apurar e o que passar dos limites que nós já mencionamos, vai ter que pagar como hora extra. Bom, e a gente sabe que com tantas regulamentações, muitos patrões estão inseguros, muitos empregados também estão. Vamos acompanhar um pouquinho dos números, né, que envolvem essa categoria no Brasil. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada em 2011, aponta que existe quase 7 milhões de empregados domésticos no país. Nesse universo de motoristas, diaristas, cuidadores e empregadas mensalistas, só 3 em cada 10 têm registro na carteira de trabalho. A informalidade atinge mais as mulheres, responsáveis por 93% do mercado de trabalho. Para elas, a informalidade é de 70%, enquanto para os homens é de 50%. Dos empregados domésticos, os mensalistas são os que mais estão na informalidade. 63% não têm registro. A região Nordeste registra a maior porcentagem de trabalhadores informais. Lá, apenas 14% dos domésticos são registrados. Em contrapartida, dados da pesquisa mensal de emprego do IBGE mostram que as profissões ligadas ao trabalho doméstico foram as que mais tiveram aumento no salário no último mês. O rendimento da categoria aumentou 1,5% em comparação com janeiro e 7% em relação a fevereiro de 2012. O acesso à educação e à profissionalização faz com que também a profissão perca espaço no país. 25 mil pessoas deixaram de ser empregados domésticos no último mês. Só no ano passado, 133 mil empregadas deixaram de trabalhar na área. É muita gente, né? Muita realmente gente. Que envolve. Tem um impacto muito grande, né? Imaginava que, apesar de ser entre 7 milhões, 133 mil, é um impacto muito grande. É bastante gente. Olha só, a gente tem mais uma dúvida que envolve o chamado contrato de experiência. Ela vem da cidade de Jussara, é o Fábio, no Paraná. Obrigada, tá, Fábio, pela sua participação. Ele disse que contratou uma empregada doméstica e quer fazer um contrato de experiência por 90 dias. Se muda alguma coisa nesse contrato? Acho que muita gente pode ter esse tipo de dúvida também com relação a contrato de experiência. Se encaixa nessa hora? Olha, pelo que eu tenho conhecimento antes dessa regulamentação da lei, não tinha contrato de experiência para doméstica. Ou a doméstica sabe trabalhar, a gente não via esse contrato de experiência. Mas agora com a regulamentação de todos esses regramentos legais em favor do empregado e a obrigatoriedade até de ter um contrato formal agora, eu acredito que vai se aplicar normalmente o contrato de experiência, a meu ver. A partir de agora, e o contrato de experiência, se equiparado ao da desempresa, é até 90 dias. Ele pode ser renovado uma vez só, ele pode ser 30 dias mais 30, normalmente é 45 dias, renovável por mais 45 dias, nunca pode ultrapassar 90 dias. Se for 91 dias, ele já passa a ser contrato indeterminado, já passa a ter direito a aviso prévio indenizado, futuramente a multa dos 40% quando tiver o fundo de garantia e tudo mais. Olha, e lembrando que a gente falou do fundo de garantia, mas existem outras questões também que precisam ser regulamentadas. A questão do seguro-desemprego, a demissão sem justa causa, adicional noturno, tem também o auxílio creche.
seguro contra acidente de trabalho e salário de família. Enquanto isso, na verdade, tem muita coisa, na verdade é quase tudo para ser regulamentado. Com o que o empregador hoje, que tem, né, o seu empregado doméstico, que tem seu jardineiro, ou tem sua governanta, ou também o empregado, com que a pessoa deve se preocupar hoje, doutor? Simplesmente com a jornada, que é o principal ponto que nós temos, que foi a limitação de horas, que já pegou de surpresa todo mundo, porque, de uma maneira geral, a gente tem a jornada e a negociação coletiva. A negociação coletiva é algo hoje que nós não temos e nem se cria da noite para o dia. Não é? Numa pesquisa que eu fiz sobre quais sindicatos estão reconhecidos de empregadores domésticos, não é? Nós verificamos que são poucos. Não é? São poucos que são reconhecidos. E os que são reconhecidos, por exemplo, existe uma com cadastro, com registro no Ministério do Trabalho, isso é acessível no próprio site do Ministério do Trabalho, do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, que abrange a região, salvo engano, com sede em Jundiaí. E eu nunca tive conhecimento de alguma atuação efetiva desse sindicato de representatividade. Mas, como é de aplicação imediata, desde logo, poderíamos, em tese, ter que seguir uma negociação coletiva a partir de amanhã, a partir de uma data que se faça a negociação coletiva. Basta que ela seja feita pelos sindicatos de empregados e de empregadores. Vamos responder uma dúvida rapidinho antes da gente encerrar o programa. Ela vem de um caseiro, tá? A gente vai responder a dúvida dele. Ele diz que trabalha como caseiro, mora na residência, claro. Os patrões não residem lá, eles alugam, né, a casa quase todos os meses. Ele quer saber se ele é considerado empregado doméstico. A questão do caseiro de chácara, quando não há atividade lucrativa, a gente pode encaixar tranquilamente como empregado doméstico. Uhum. O problema é esse aluguel. Esse aluguel, toda semana, ele acaba desnaturando a função doméstica e aquilo acaba sendo um meio de renda, né, para os proprietários daquele imóvel. Então, se houver essa exploração do imóvel com o fim de obter lucro, parece que foge ao enquadramento doméstico e entra no enquadramento do trabalhador não doméstico, com todos os direitos da CLT. Rapidamente, a Maria Helena, de Alto do Rio Doce, Minas Gerais, ela diz que ela é empregada doméstica e trabalha das 8 às 5, de segunda a sábado. O que tem que mudar nesse caso? Acho que a jornada dela, né? A jornada. No sábado tem que ser menos, né? Tem que ser menos. Tem que regulamentar dentro das 44 horas. Ou deixar do jeito que está e o empregador pagar as horas extras. Bom, gente, nós chegamos ao final do nosso programa. Se você ficou com alguma dúvida, encaminha para a nossa produção, açãonacional@rs21.com.br. A gente procura esclarecer melhor ao longo da semana. Quero agradecer mais uma vez, doutor Marcelo Chaim Schoff, que é juiz da 5ª Vara do Trabalho de Campinas. Obrigada, doutor, pela participação. Obrigado pela disposição. E também a gentileza do doutor Valmir de Fani, que é advogado trabalhista. Obrigada pela participação aqui na Ação Nacional. Obrigado pelo convite. Hoje nós falamos sobre as domésticas, uma profissão antiga, parte fundamental da economia brasileira. Espero que nós tenhamos ajudado a tirar suas dúvidas e tornar essa relação mais respeitosa, né, entre patrões e empregados domésticos. Gostaria de agradecer a todos que participaram, mandaram e-mail e ligaram. Na próxima semana nós também vamos falar de um assunto que mexe com o bolso, as cobranças indevidas, as compras não entregues, como fica o direito do consumidor. Na próxima quinta, às 9h10 da noite. Uma boa noite para você e até lá.